Olá pessoal, e faltando aí cerca de 3 meses para completar um ano que eu retornei ao Brasil, vindo do Reino Unido, né? Para quem não sabe, eu estava vivendo em Londres por cerca de um ano e 2 meses, mais ou menos, de 2009 até 2020, mas porque eu perdi o emprego lá devido a essa crise toda, essa pandemia e tudo mais, acabei voltando ao Brasil e estou ansioso para poder voltar para o Reino Unido. Mas se vocês também estão acompanhando as notícias aí sobre o Reino Unido, devem ter visto a nova medida que foi implementada pelo governo britânico, aplicada tanto na Inglaterra como na Escócia, de que pessoas que estejam chegando no país, vindas de países que estão na chamada zona vermelha, né, zonas que estão com alta infecção do vírus, então pessoas que nos últimos 10 dias estiveram em um desses países que estão na lista vermelha são obrigadas a ficar nesse hotel por 10 dias também de quarentena. E então essas pessoas vão ter que ficar obrigatoriamente em hotéis designados pelo governo ao custo de 1.750 libras para 10 dias de hospedagem. Esse valor é exorbitante, é um valor altíssimo. A gente sabe que hotel na Europa não é tão caro assim. Uma diária em um hotel bom, muitas vezes você vai pagar 50 libras, sei lá. Então é um valor absurdo que está sendo cobrado, né? Então, obviamente que isso é mais um grande problema aí para quem está pretendendo voltar para o Reino Unido, o que é o meu caso. Então, estou bem preocupado com isso. Eu nem teria como pagar isso voltando para o país. Imagina, no meio de uma crise dessa, uma crise de saúde, uma crise econômica, tanta gente desempregada. Infelizmente, o desemprego aumentou muito no país, como em diversos outros países também. E imagina chegar lá e ter que gastar todo esse dinheiro, que seria mais do que suficiente para passar 2 meses ali no país, esperando procurar um emprego, achar um emprego. Poderia pegar esses 1.750 libras e viver durante quase 2 meses, sei lá. Então, infelizmente, está fora de cogitação. Sem falar também na dificuldade de conseguir voos, porque muitos voos foram cancelados. Então, realmente, o jeito é buscar uma outra alternativa ou esperar. Porque o governo já fez também um anúncio, o governo britânico, de medidas que serão suspensas, restrições que serão suspensas. Então, mais ou menos até junho, praticamente não terão mais medidas de isolamento, os comércios já terão voltado ao normal, inclusive casas noturnas já está prevista para voltar a abrir em cerca de junho. Mas desde agora, de fevereiro até junho, a cada 5 semanas o governo vai tirando algumas restrições, caso sejam atendidas aí algumas medidas que o governo impôs, como a redução do número de infecções, do número de mortes pela doença. Então isso é bom, mas dentre essas medidas anunciadas pelo governo, que vão sim melhorar a situação do país, eu acredito, não está a informação de quando será suspensa essa exigência de ficar no hotel por 1.750 libras. E o problema é que a maioria dos outros países da Europa também só está aceitando a entrada de residentes. Mesmo que você tenha uma cidadania europeia, por exemplo, eu tenho uma cidadania italiana, eu não posso entrar na Itália agora, porque eu não sou residente lá, não estou cadastrado como residente na Itália. Olha, se a gente estava esperando que em 2021 a situação ia melhorar, até agora só piorou. Os casos de infecções aumentaram muito, né? Tem esses outros problemas, essas medidas mais restritas que os países adotaram, e aqui no Brasil especificamente algo muito grave está acontecendo, que é a desvalorização do real. A gente costuma falar, né, que subiu o dólar, subiu o euro, subiu a libra, mas na verdade todos subindo significa que o real está caindo. Porque no mercado externo, no mercado exterior, o dólar já caiu muito frente à maioria das outras moedas. E recentemente aqui no Brasil, a libra bateu a cotação recorde da história, chegou a mais de R$ 7,75. Acho que hoje bateu 7,78, se não me engano. É recorde atrás de recorde. Toda semana um recorde novo. Só está subindo a libra em relação ao real, porque o real está caindo muito de valor. E olha, quando eu fui para o Reino Unido em 2019, a libra estava cerca de R$ 5, 4 e pouco, e eu já estava achando isso caríssimo, porque imagina a gente trabalhar no Brasil, juntar dinheiro aqui para converter para libra, para poder imigrar, isso vai dificultar ainda mais os meus planos de voltar para o Reino Unido, e eu não vejo sinais de melhora, porque isso faz parte da política monetária do país. E parece que essa situação está sendo vantajosa para o governo, porque eles não dão sinais de que vão mudar isso. Então, sinceramente, minha esperança está muito pouca e digo mais, eu tô com medo de que a situação vai piorar. Então, eu gostaria sim de ir para o Reino Unido o mais breve possível. Muitos de vocês vão pensar que é loucura e realmente é, porque o desemprego lá está grande. Apesar de que os dados oficiais do governo aí dizem que o desemprego lá no Reino Unido está em torno de 5%, no Brasil nós estamos com mais de 13%, né? Então de qualquer forma lá está bem melhor do que aqui. Mas a gente sabe que esses dados do governo muitas vezes não são tão precisos, principalmente porque no caso do Reino Unido, muitas pessoas estão naquele esquema chamado furlough, que é o esquema que as pessoas recebem 80% do seu salário pago pelo governo, no caso do emprego delas não poder ser feito durante aí o lockdown, durante as medidas de fechamento do comércio e tudo. Eu vi uma notícia recente de que cerca de
4,7 milhões de pessoas no Reino Unido estão atualmente nesse esquema de furlough. Então a esperança é que quando acabar as restrições, quando acabar o lockdown, essas pessoas voltem a trabalhar, mas há o risco de que muitas delas não voltem e sejam demitidas. Isso vai aumentar ainda mais o desemprego, dificultar muito mais as coisas. Mas como eu estou dizendo, pessoal, a situação aqui no Brasil também só está ruim e tenho medo que vai piorar. Bom, é uma atualização para vocês aí um pouco triste, um pouco pessimista, eu sei, mas é a situação que eu estou vivendo no momento e muitas outras pessoas também acredito que estão na mesma situação. Fato é que eu preciso voltar ao país antes de completar 2 anos de que eu deixei, ou seja, desde maio de 2020 foi quando eu saí do Reino Unido. Eu tenho até maio de 2022 para retornar, mas eu não gostaria de esperar tanto, eu preciso voltar um pouco antes de preferência. Vamos ver o que eu consigo. Continue acompanhando meus vídeos, deixem seu like, escrevam aqui nos comentários o que vocês fariam no meu lugar, na minha situação, se arriscariam ir agora ou não, mas eu não tenho muita certeza do que eu vou fazer, por isso eu quero a opinião de vocês aí. Então, até mais!